Fala pessoal, estamos aqui no Sem Roteiro Podcast, no Secomp, Mangaratiba, no Hotel Porto Real. Estou aqui com o convidado Jaime, ele que é secretário parlamentar, formado em Relações Internacionais e tem outras formações. Na verdade, eu vou deixar ele se apresentar. Jaime, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Esse podcast aqui, ele é um podcast fast, né? É um podcast rápido por conta da demanda do evento, mas desde já eu deixo o convite para você ir no nosso podcast completo. Eu descobri, gente, que a gente trocou de cidade, né? O Jaime é do Rio, tá morando em Brasília, eu sou de Brasília, ele tá morando no Rio. Então ele tá no paraíso. Eu costumo dizer que lá não é muito bom não, é seco, tem muito trânsito, porque o pessoal não vir pra lá, né? Tá certo. Não tem muita concorrência, mas realmente Brasília é um lugar muito organizado. Muito né? organizado, seguro, muito né? Seguro. Não, segurança é acho que 100%, né? Lá passa... Eu moro na Asa Sul, para quem não conhece, é um pouquinho perto do Congresso, da Esplanada. Aí passa a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia do Exército, a Polícia da Marinha, a Polícia Federal, então é perto da cidade da polícia, então assim, a gente anda com muita tranquilidade lá. E realmente a sensação de segurança, que nas próximas eleições vão ser muito abordadas, sim, ela realmente faz muita diferença na vida das pessoas, porque traz muita paz. E o teu cognitivo, essa tua parte intelectual, essa parte de, talvez assim, do ócio criativo, todas elas levam uma funcionalidade de você estar tranquilo na rua, poder caminhar tranquilo. Eu tenho um filho especial e aqui no Rio ele nunca caminhou comigo. Né? E lá em Brasília, acredita, ele ama caminhar. Eu pego ele assim, muitos dias que eu posso, eu pego ele, a gente dá quase 40 minutos caminhando assim. Brasília é um lugar muito especial. Tem o Eixão no domingo. Tem o Eixão com ônibus de bicicleta. Parque da Cidade. Você conhece tudo, né? Fui criada lá, né? Fiz faculdade lá, me formei lá. Na verdade, eu vim pra cá tem 9 anos. Você veio desavisada por Vim aí, totalmente, assim, saí de uma bolha, me assustei, mas aqui no Rio é muito bom para o mercado de trabalho. O que acontece? Existe um consciente coletivo, né? Fato. Então, assim, durante a história, você vai criando cultura. E a cultura do Rio de Janeiro, que foi capital de cidade maravilhosa, de um grande marketing de cidade maravilhosa. A gente convive que tem beleza natural, sim, mas também, por outro lado, não tem uma beleza arquitetônica, organizacional, que uma cidade pujante como capital deveria ter. Sim. Então, as pessoas em Brasília acham que o Rio é maravilhoso. E as pessoas do Rio acham que Brasília é horroroso, porque ela tem essa mesma cultura. Porque quando você nasce em Brasília lá, talvez nos seus primeiros 20 anos, deve ter sido insuportável morar em Brasília sem o espelho d'água, sem espelhos d'água nos prédios, sem o Lago Paranoá, com muita construção, com muita poeira e sem árvores. Sim. A minha irmã chegou a morar lá com um tio meu durante um tempo e minha mãe ia para lá. Eu ia de vez em quando, e eu me lembro que não tinha árvore em Brasília, que era um calor, né? Então essa sensação, os pais falaram para os filhos, contaram para os parentes no Rio, em São Paulo, falaram, olha, Brasília é horroroso. Mas você chega lá hoje, é a cidade urbana com muito... Totalmente arborizada, hoje já tem o Lago Paranoá, o Lago Sul, o Lago Norte, né, que são lagos inclusive artificiais, que nem parece artificial, né? Não, uma coisa assim... extraordinariamente bonita. Eu sinto de noite, porque eu moro do lado do Lago Paranoá, então assim, a gente sente aquela brisa vir muito fresquinha. Exatamente. E de noite, como é clima de deserto, né? De noite a temperatura cai. Então, estou muito feliz por estar em Brasília. Ah, que legal. E Jaime, eu queria que você se apresentasse para o pessoal aí. Quem é o Jaime, né? Assim, como pessoa, né? Você já falou que tem um filho especial, então deve ser uma pessoa muito especial também. Né? E quem é o Jaime como profissional? Quem é o Jaime como pessoa e quem é o Jaime como profissional? Olha, profissional é difícil da gente se desenhar, né? Não precisa ser humilde. Mas eu posso dizer que talvez a minha principal qualidade seja sou um servo e temor total a Deus, né? Em primeiro lugar, a minha vida é uma vida que eu tento enquadrar todos os dias dela com a semelhança de Cristo. E aí sim, a partir de você entender como é que é Jesus na tua vida, como é que você se torna uma pessoa que olha com um olhar generoso e com compaixão ao próximo, como é que você se controla, como é que você vence você mesmo. A partir disso acho que a gente consegue ser um bom profissional. Né? Antes de você ser na física, né? Você ser na jurídica e algo um pouco melhor para a sociedade. Então,
Eu comecei com 19 anos, tenho 49 agora, tenho 30 anos de política. Bacana. Né? Comecei lá atrás, né, com o Eduardo Paes, né, sendo vereador, depois deputado, prefeito. Passei um período também que tive com o prefeito Crivella, que também hoje na Câmara Federal faço assessoria para ele. Crivella, inclusive, é um ativo nosso da política, um cara que tem um olhar não político, ele tem um olhar vocacional para a política, que também é um outro conceito, uma outra tese de política. Né? Você tem os políticos profissionais, você tem políticos que são vocacionais. Os vocacionais geralmente são aqueles que olham o cuidado da pessoa, do cidadão e da cidade. E os políticos olham muito mais para a estrutura política, para a estrutura de poder. Sou formado em Relações Internacionais, né? Assim, morei muito tempo em Barcelona, fazendo negócios, marketing. Que legal. E aí voltei para o Brasil. Hoje eu sou consultor de empresas também, tenho uma empresa que faz consultoria, treinamento. E na área de política eu já fiz algumas campanhas, sou coordenador, faço o marketing, né? Sou um famoso marqueteiro, né? Legal. De campanhas políticas. Estrategista. Na última campanha a gente conseguiu fazer Marcelo Queiroz aqui no Rio de Janeiro, Cristina Graham em Curitiba e o Fred Rodrigues em Goiânia. Que bacana. Então a gente trabalha com mobilização, a parte de estrutura de campanha, a parte criativa, né? Por conta dos 30 anos, né? Sim, muita experiência. Não por conta muito da especialidade, né? Mas por conta de você ter passado por esse... É como se eu tivesse virado um chefe de cozinha, mas eu passei pela fritadeira, pela chapa, por cortar cebola. Exatamente. Eu passei por todos os 30 anos, passei por todos os setores da política e fora. Muito importante. Fora os cargos que a gente exerceu, projetos que a gente executou. Recebi a medalha Pedro Ernesto pela participação no processo internacional do Rio de Janeiro, que foi Olimpíada, JMJ, Copa do Mundo, os eventos internacionais. Eu, como sou de Relações Internacionais, trabalhei como chefe de Relações Internacionais no Palácio, junto do prefeito. Eu vou te contar um segredo, né? Não é segredo, mas é uma curiosidade. Eu sempre tive vontade de fazer relações internacionais. E aí eu fiz um mestrado em Direitos e Negócios Internacionais. É uma vontade que eu tenho depois de me dedicar mais. No escritório a gente tem essa área de Direitos e Negócios Internacionais. E é uma vontade que eu tenho no futuro, depois de me dedicar um pouco mais. A gente pegou uma campanha, peguei com um colega meu, ele pegou o marketing de uma campanha internacional e eu peguei um pedacinho do jurídico da campanha. Que legal, hein, cara? E aí é uma vontade minha começar a pegar... Quero saber qual é essa campanha internacional. Eu estou com a vontade de começar a pegar campanhas internacionais. Estou estudando a legislação de alguns outros países para começar a me dedicar um pouquinho mais nisso. E é legal saber um colega que trabalha com essa área. Eu tive em novembro em Mar-a-Lago, assim, conhecendo um pouco da transição do governo Trump, né? Eu me associei a um instituto que ele patrocina. Nos Estados Unidos é diferente a transição de lá do Brasil. No Brasil aqui 100% é financiada pelo governo, né? É feita no Banco do Brasil, a transição presidencial, né? É feita lá no Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília e tal. Lá nos Estados Unidos não, 70% da transição é financiada por entes particulares. O dinheiro vem do privado, né? Então assim, instituições ligadas a universidades, elas bancam a estrutura de transição porque elas entram com a capacidade de estudo e caso, né? Elas entram com um corpo técnico na transição, o que faz muito sentido porque você está sempre colocando, equilibrando a balança de não empoderar dentro de uma transição, por exemplo, de proposta de governo, você não está empoderando a parte política, né? A parte do voto, que é muito importante, mas que não é o técnico, né? Então você está dando uma grande parte da base estrutural do plano de governo, ela é técnica, né? Então assim, ela é executiva, ela funciona quando você dá a partida nisso, né? Aqui no Brasil, geralmente, as transições, elas são estruturais, eles montam os cargos, né? Eles montam as estruturas e vão definindo quem vai ser o quê, né? Lá não, lá são feitos por temas, esses temas são feitos, eles têm o hub do assunto e os heads são os especialistas, são geralmente os professores de universidades que já trabalham com isso no cotidiano, no dia a dia, e esses professores com o comitê vão avaliando quem que pode ser o chefe deles. Eles escolhem o chefe. E aí é aprovado pelo partido. E também é muito legal que são só 2 partidos, porque você não tem que compor
todos os partidos têm que ter um pedaço. Na verdade tem um partido que ganhou, então dentro daquilo ali você tem um pipeline que não briga muito pela posição estratégica. Então assim, eu participei pelo menos de um pedacinho ali de uma política internacional. Que legal. Doutor, eu vou aproveitar e explorar essa questão das relações internacionais. Recentemente a gente teve aí um problema com vários prefeitos, né, dentro de um outro país que esteve com problemas de guerra, né? E a gente sabe que as relações diplomáticas entre um país e outro é de competência da União, né? Mas que é comum já há muitos anos os prefeitos, os governadores estarem nessa rotina de cooperações técnicas, fazendo até negócios diretos com outros países, né? Sejam até educacionais, enfim, por conta das evoluções tecnológicas, enfim. O que o senhor acha, talvez, porque quem trata essas questões são os embaixadores e os cônsules, de criar uma secretaria municipal para ter uma ligação, uma secretaria acho que o Estado de São Paulo já tem uma secretaria estadual. Já existe. Só as secretarias de relações internacionais. Eu acho que só o Estado de São Paulo tem, né? Não, sempre municipal teve, já tem? Sempre teve. Eu trabalhei na coordenadoria de relações internacionais do município do Rio de Janeiro. Coordenadoria, mas... Não, mas porque o município do Rio de Janeiro é gigante, né? Olha só, mas, o município, por exemplo, o Estado já tem... Esses municípios que foram, eles não analisaram o risco geológico, o risco de segurança, o risco diplomático. Mas tudo bem, mas assim, esse deveria ser feito, vamos lá, por uma secretaria estadual desses municípios, né? Porque aí ali eles estão procurando melhores práticas e cooperações bilaterais que podem ser formadas entre entes subnacionais, tá? Isso. Então assim, todo o gabinete do prefeito sempre tem. Deveria ter, né? Sempre tem. Se não forem técnicos, aí é a escolha do prefeito. Mas, por exemplo, aqui na Prefeitura do Rio sempre foi embaixadores, né? O corpo diplomático que cabe aqui, que o Itamaraty está muito obsoleto, né? Muito jurássico, sabe? Entendi. E de uma certa maneira muito ideológico. Que quando eu estudei relações internacionais, esse não era o pipeline do Itamaraty. O Itamaraty era um dos órgãos mais neutros, né? Era como a Cruz Vermelha. Era um dos órgãos mais neutros que tinha no Brasil, e você viu que foi passando o tempo e parece que foi aflorando um lado ideológico dentro do Itamaraty, que por consequência, né, não foi tão hábil a ponto de dirimir ou mitigar talvez esse problema que nós tivemos nos prefeitos em Israel. Entendi. Todavia, eu acho uma insanidade, e eu estou falando assim, nós tivemos desde igrejas, a primeira-dama do Distrito Federal, a prefeita, estiveram em Israel agora em conflito armado, bélico, né? Contra nós, né? Aonde que estavam os assessores desse povo todo aí, que indicou eles fazerem um passeio, quiçá para a cooperação bilateral, para um país que está em guerra. Não é um país que saiu de uma guerra, um país em conflito ou um pequeno conflito civil. Não, é um país que está em guerra. Exatamente. E em guerra declarada há um ano. Então, assim, talvez o grande problema está na mentalidade dessas pessoas que estão viajando a pormenor, né? Eu acho que isso para mim foi o grande problema do negócio. Mas, por exemplo, o deputado Crivella, deputado federal, ele conseguiu resgatar 52 jovens que ficaram no meio da guerra em Israel, até da Universal, né? Eram jovens da Universal que ficaram no meio da guerra, e chegando no momento eles ficaram sem ter o que fazer, né? Porque foi fechado o aeroporto, o hotel foi fechado, eles não tinham podido ir, e parece que de alguma maneira eles falaram, cara, vou ligar para o Rio, e vou ligar para o Brasil. Eles não ligaram para a embaixada. A embaixada não tinha solução. E aí o deputado Crivella conseguiu passar eles para a Jordânia, e de Jordânia eles pegaram um voo para o Brasil. E o embaixador da Jordânia colocou a embaixada toda à disposição do gabinete, ficaram 2 dias para poder fazer visto especial, pagar passagem extra. Isso foi uma operação de guerra, né? Foi o final de semana inteiro para trazer 52 jovens. Você imagina o que é trazer prefeito, comitiva, primeira-dama, né? Que não estão nem acostumados a botar uma mochila nas costas e caminhar 10 km para poder passar uma fronteira. Sim.
É um absurdo, né, cara? É um absurdo a gente sair daqui para um país de guerra. Sim, sim. E doutor, o senhor falou que trabalha com campanhas eleitorais e tal. Eu sou advogado de direito eleitoral e dentro de campanha o pessoal pensa que a gente só trabalha com político, né? Mas a gente no escritório lá, a gente já fez campanha para escola de samba, fez campanha para clube de futebol, fez campanha para OAB, então a gente faz campanha para tudo, até para condomínio, que tem uns condomínios aqui no Rio que são gigantes, né? Que inclusive a gente já tem que compor algumas estratégias, não campanha, né? Tipo folhetinho e tal, mas compor algumas estratégias para poder realmente apresentar propostas de uma forma mais inteligente, convencer os condôminos a votar no síndico. E eu sei que o doutor também já passou por campanhas fora da campanha da área política diretamente, né? Sim. Foi a campanha da OAB, correto? Eu fiz a campanha da OAB, do Dr. Kaiser, na época era adversário do Dr. Marcos Soares, né, na OAB na sucursal da Barra, e a gente acabou também ajudando um pouco da interlocução na campanha do Rio de Janeiro. Ah, que legal. E teve um resultado bom, né? Teve uma votação expressiva. Foi um resultado, assim, são do zero. Sim. A gente tinha muita limitação orçamentária, a gente gastou nem 10% do que gastou a situação na época. Ficamos 10% de votos atrás, 15%, se eu não me engano, de votos atrás. E assim, com a máquina feroz, o próprio Luciano Bandeira colocou a máquina inteira na barra para poder ganhar essa eleição, né? E claro, a eleição e agora as pessoas estão percebendo é uma maturidade do povo, começa a perceber que as campanhas eleitorais não são só as campanhas de política. Sim. Né? A OAB é um braço institucional muito importante, muito, por exemplo, hoje envezado na camada da esquerda, e não tem nada nem contra nem a favor, mas eles conseguiram cooptar a OAB em determinado ponto histórico. Campanhas com síndicos, né? Condomínios, com conselhos de classe. Tem CRC, tem engenheiros, né? Exatamente. O CREA, eles estão começando a ganhar uma conotação agora também mais politizada. Não política do próprio setor, dos interesses dele, mas em camadas onde eles conseguem conversar mais com a política, mais com o governo. E isso começa a criar um canal um pouco maior de influência. Né? Isso é muito bom. Você lembra lá a gente na OAB, mostrando a importância, porque assim, quando falam de democracia, eu particularmente tenho uma ideia muito diferente do que é democracia, mas quando eles falam de democracia, todo um contexto é uma alternância de poder. Sim. A democracia ela só ocorre quando existe uma alternância de poder. Sim. Quando existe um poder sistematicamente, 1, 2, 3, 4, 5 vezes no trono, não é democracia. Mesmo que tenha os pilares do voto, da liberdade de convencimento das pessoas, não é real. Entendi. Existe uma estrutura que consegue capturar os mecanismos de eleição, e eu estou falando porque você consegue, junto com os conselhos, tantos conselhos, tantas comissões, que ele consegue pegar aquele grupo todo e fazer os votos dele, que ele faz contado ali para poder estar sempre se elegendo, mas não é uma democracia, porque você precisa de alternância de poder, você precisa mudar os players, mudar os atores. Quando você não muda isso me cheira um pouco mal, fica um pouco azedo as relações de política dentro de qualquer categoria, de qualquer sistema que se chama democrático, né? Então assim, é uma palavra forte falar de ditadura, mas é um formato muito parecido com isso. Então assim, quando você tem sucessões de mandatos, onde o mesmo grupo consequentemente está ganhando eleição, ali tem alguma coisa errada, tanto do ponto de vista institucional quanto do ponto de vista ideológico, porque você não refresca a categoria, ou a política, ou o setor, você não tem nenhum refresh ali. E o doutor trabalhando com política há 30 anos, o doutor tem vontade de um dia mudar de lado, sair dos bastidores e colocar o rosto e o seu trabalho em prática e ser o representante do povo? Olha, eu fui uma vez candidato a deputado estadual. Já foi candidato. Fui para poder ajudar o partido na época, ajudar os republicanos. Eu estava no mandato junto com o prefeito Crivella, vim ajudando um deputado federal do grupo.
fiz uma votação bacana, mas eu vim coordenando uma campanha de deputado federal. Na verdade eu emprestei um pouco do meu nome, do meu rosto, para ajudar o partido. Mas definitivamente eu não tenho vontade, minha esposa menos ainda, porque lá em casa quem manda é ela, né? Então sempre é a mulher. A minha esposa é muito sábia. Legal. E eu digo assim, eu vou ver se eu quero. Vou perguntar para ela para ver se eu quero. Tá certíssimo. Mas assim, eu tenho muito a colaborar nos bastidores, né? Eu sou um cara de bastidor, eu não sou o cara de estar na frente dos holofotes ali, não é nem muito meu perfil. Mas a gente às vezes tem missões, né? Talvez Deus te colocar uma missão, de que chegue no momento que você tem que colaborar de verdade para os teus pares, né? Para a tua sociedade, para entender melhor o sistema. Mas hoje o sistema é tão corrupto, né? Não dá pra gente pedir palavra aqui, né? O sistema hoje é tão sujo, tão complexo, que eu não vejo nem como colaborar, por exemplo, sendo eleito, sendo um deputado, alguma coisa nesse nível, porque não tem o que fazer muito lá dentro. Doutor, esses dias eu escutei assim que para o sistema ser corrupto, a sociedade ela permite, né? Fiquei muito triste com isso, porque a gente passa até a desistir de algumas questões, né? Doutor, qual que seria o conselho que o senhor daria para uma pessoa jovem que estaria entrando na política agora, dentro do ambiente que o senhor trabalha? Qual que seria o conselho que o senhor daria para uma pessoa que estaria entrando agora? Se o conselho fosse bom, a gente cobrava, né? Mas eu vou tentar dizer um pouquinho... Uma dica? Um pouquinho do que eu fiz na minha vida. Sim, né? Uma mensagem, isso. A primeira lição que eu sempre tive na minha vida é ser sempre muito solícito. É ter vontade de trabalhar. É ter vontade de colocar-se a serviço da sua própria vida. Porque muitas das vezes as pessoas se perdem na distração do mundo. A balada, dormir até mais tarde, a alimentação descoordenada que vai te inflamar, que vai te levar a processos de dor de cabeça, você vai engordar, você vai ficar com prisão de ventre, essas coisas todas, tanto da saúde quanto da intelectualidade, da inteligência emocional, que você precisa colocar para dentro, você precisa ter esses talentos, né, esse skill, né? Você precisa fazer como? Servindo a você mesmo, trabalhando e principalmente, né, cara, se colocando à disposição do estudo. Quanto mais você estuda, de verdade, melhor você fica. É algo que quanto mais você faz, mais te dá a capacidade de entender o mundo, de entender o próximo. Porque hoje o estudo, ele já não é mais aquela coisa de você falar assim, olha, é a base, hein? Se você não estudar, você... Não, o estudo hoje ele é absolutamente fundamental para você entender todos os valores do mundo. E a dica, talvez a dica de ouro, né? Encontre Deus na tua vida, né? Encontre o teu lado melhor, porque o teu lado pior nós já encontramos no cotidiano. Encontre o teu lado melhor com Jesus Cristo. Procure uma religião, procure uma igreja, procure um lugar para você se sentir em paz. Porque fora disso, se você estudar, trabalhar, isso tudo não vai combinar com uma vida plena, uma vida próspera. Se você não tiver equilíbrio e paz do teu interior, do teu mundo, se você não tiver em paz, nada funciona. Nem com as relações, nem com as relações domésticas, com a esposa, com os filhos, nada funciona. Procure o seu equilíbrio em Deus. Você nunca vai se sentir satisfeito. Nunca vai se sentir. Só Deus pode se satisfazer. Isso é uma verdade de um cara que tem 50 anos. Que passei meus últimos 30 anos trabalhando, acordando 7 da manhã. Por exemplo, eu estou há 4 dias acordando às 6 da manhã e dormi meia-noite, 1h da manhã. Estava em Brasília, fui para o Rio, estou aqui em Mangaratiba, volto para o Rio, volto para Brasília e vou para Orlando. Então, é um cara que assim, eu trabalho muito porque eu tenho paz, uma paz que excede todo entendimento. Dentro dessa paz eu consigo me organizar. Acho que esse é o grande diferencial da vida de qualquer pessoa. E com essa paz você vai estudar, você vai trabalhar, vai ser pleno e vai ser próspero. Gente, que dica maravilhosa. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui. É um podcast fest, né, como eu falei, mas o convite está estendido para a gente poder falar de mais assuntos e estender.
principalmente falar sobre esses temas aí que as pessoas precisam ouvir mais, né? Precisam ouvir mais um pouco da palavra de Deus, precisam ouvir mais um pouquinho da fé e principalmente da espiritualidade. Né? Se você me permite, Claro. o grande opositor dessa política que você falou assim, está muito complexa, o grande opositor é o cristianismo mesmo, porque é o cristianismo que baseia na rocha os valores, a ética, a moral, que você precisa entrar dentro de você, gastar o dinheiro público, criar políticas públicas, regulamentar e fiscalizar. Se não tiver moral, ética, se você não tiver esse modelo cristiano de ser, tanto católico quanto evangélico, o que importa é o modelo cristão de ser. Se não tiver esses valores contigo, esses princípios, nada vai funcionar, porque você vai gastar o dinheiro porque não é teu, você vai fazer uma ponte, não vai passar, ela vai ficar pela metade, você vai fazer uma política pública nos hospitais que são horrorosos. Os hospitais não podem ser tão feios assim. Que você não usa, você vai usar outro, você paga Você plano. não usa, Né? você não tem moral nenhuma, você não tem dignidade nenhuma para oferecer. Então, realmente, esse é o grande opositor da política, é o cristão. O cristão é o opositor, talvez a única oposição que tem no Brasil hoje. Né? É um cara que tem a moral, o princípio, renúncia para fazer os valores que são melhores para qualquer sociedade, não é só brasileira, qualquer uma. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Doutor, deixa suas redes sociais aí para o pessoal te seguir, Olha, se quiser. Jaime Eduardo, tudo junto, não é só no meio. Segue lá, vocês vão ver que tem alguma coisa de política lá, não leve a mal. Quiser deixar sua empresa, você falou que trabalha no setor privado também? Eu trabalho no setor privado, a gente tem uma empresa chamada Gênesis, que é uma empresa que começa tudo, é o princípio de tudo. Perfeito, a palavra é incrível. E ela é justamente isso, assim, a gente trabalha muito no setor educacional de treinamento e consultoria empresarial, né? Quiser também entrar em contato, saber como é que é a parte financeira que a gente trabalha muito. Perfeito. Gente, esse foi mais um Sem Roteiro Podcast e até a próxima.